nessa noite. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se seu filho nos deu, o filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcança. Abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode devolver a vida aos nossos corações. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. Correspondemos a esse amor, Senhor. Nos prostramos na Tua presença, Deus. Nos colocamos diante da Tua presença humildemente e dizemos que pertencemos a Ti, Senhor. Vem sobre nossas vidas, Pai. Quando não consigo ouvir Tua voz a me falar, mesmo que eu não possa ver, quero acreditar. Se o caminho se tornar mais difícil de seguir, vou erguer as mãos em fé e
sempre seu, Senhor. Eu sou seu. Quando o meu coração de esperança se encher, poderei sentir tua mão a me proteger. E humildemente eu permaneço a te louvar. Vou erguer as mãos em fé e acreditar. E vou me lembrar do quanto me amou. Quando lá na cruz meu filho entregou. Seu amor que me salvou, seu amor me libertou. E eu sou seu, sou pra sempre seu. Se por vales eu passar, cantarei pra me lembrar que eu sou seu, sou pra sempre seu. Seu amor que me salvou, seu amor me libertou. E eu sou seu, sou pra sempre seu. Se por vales eu passar, cantarei pra me lembrar que eu sou seu, sou pra sempre seu. Sou seu, sou seu, pra sempre eu serei só seu. Sou seu, sou seu, pra sempre eu serei só seu. Sou seu, Jesus, sou seu, meu Jesus, pra sempre eu serei só seu. Sou seu, pra sempre eu serei só seu. Seu amor que me salvou, seu amor me libertou. E eu sou seu, sou pra sempre seu. Se por vales eu passar, cantarei pra me lembrar que eu sou seu, sou pra sempre seu. Sou pra sempre seu. Boa noite, mais uma vez. A gente sempre grava um vídeo de chamada uns minutos antes, então estamos aqui agora definitivamente. Já podemos adorar, bendizer o nome do Senhor. E como é agradável, como Deus nos alegra, satisfaz nosso coração. Não é à toa que a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores, e é tão bom poder partilhar desse tempo de adoração, da palavra e adoração com os nossos cânticos. Muito bom, muito prazeroso. Eu separei uma palavra para partilhar com os irmãos, e Deus foi muito dadivoso com aquilo que Ele foi ministrando ao meu coração, e o
que eu posso te dizer é que nós vamos começar essa mensagem hoje e só vamos terminar no domingo que vem. Para que a gente use um tempo de uma forma mais organizada. Então nós vamos ter a primeira parte neste domingo, e domingo que vem a gente vai ter a segunda parte dessa mensagem. Eu queria orar para a gente dar início a esse tempo de meditação. Queria orar e clamar ao Senhor que esteja nos conduzindo, esteja nos colocando com o coração onde o nosso coração precisa estar, nosso coração silenciado na presença de Deus, nosso espírito tranquilo e sereno para ouvir aquilo que Deus separou para nós. Então eu queria que você fechasse seus olhos e a gente orasse, clamasse ao Senhor por esse tempo de meditação na palavra, de mergulhar na palavra, de entender o recado de Deus para nós nesse dia. Deus, eu clamo ao Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito nos visite poderosamente. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, que esta palavra que o Senhor já separou, já separou cada coração também para estar ouvindo, em nome de Jesus, que cada um de nós esteja preparado. Vem, Espírito Santo, sobre nós, de tal forma que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra, que o nosso espírito esteja sereno, esteja preparado para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, esse é o nosso pedido. E eu, em nome de Jesus, clamo, e com a autoridade do sangue de Jesus, eu declaro que nada e nem ninguém vai nos impedir de ouvir a Tua voz, ó Pai. Nada e nem ninguém vai fazer com que essa palavra seja roubada de nós. Em nome de Jesus, age na vida de cada um dos Teus filhos, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. O texto é em Lucas. O Evangelho de Jesus segundo Lucas. O capítulo é o capítulo 13. Nós vamos estar lendo apenas 2 versos. Lucas, capítulo 13, versos 20 e 21. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda essa massa ficou fermentada. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda essa massa ficou levedada. Eu queria partilhar um pouco o coração dos irmãos a respeito desta mensagem que Jesus traz em forma de parábola aqui. Eu queria falar um pouquinho a respeito do reino de Deus. Talvez esse vídeo esteja te alcançando e você não conheça muito bem a igreja Vineyard. Na Vineyard a gente fala muito a respeito do reino de Deus. A teologia do reino está entrelaçada com a história da Vineyard no mundo. E eu queria falar um pouquinho disso. Ou seja, é um tema recorrente. Nós falamos bastante a respeito do reino. E eu queria falar para você que o reino tem um poder invisível, mas extremamente operoso. O reino, ele se manifesta de forma extremamente poderosa e de diversas maneiras, e muitas das quais a gente não consegue enxergar de forma simples, prática, elementar. Mas se a gente olhar, se deter na história daquilo que Deus está fazendo a respeito do seu reino, você vai ver o quanto poderoso, ativo, operoso é essa manifestação invisível do reino.
Eu queria mesmo que Deus estivesse falando poderosamente ao seu coração, como falou ao meu coração ao estar meditando neste pequeno trecho da palavra. Irmãos, são só 2 versos. Por mais que eu te convide a você estar lendo todo o capítulo 13, você vai encontrar algumas parábolas aí, enfim, dá uma lida nesse capítulo 13 para entender melhor a respeito de tudo que a gente vai falar aqui. Mas eu queria que você enchesse o seu coração, se permitisse ser cheio por esse poder invisível do reino que abarca o povo de Deus e faz desse povo de Deus algo extremamente operoso nas mãos do Senhor. Jesus faz essa pergunta e aparentemente ela parecia ser uma pergunta retórica. Com que compararei o reino de Deus? Mas ele tem uma resposta. Ele tem uma resposta para nós a respeito qual é o caráter do reino, do que representa de verdade o reino na nossa vida, de forma prática, muito mais do que, como eu disse, a gente na Vineyard fala muito a respeito do reino, de algumas definições, algumas frases que a gente repete e aprende muito, inclusive com essas frases, esses pensamentos a respeito do reino. Mas eu queria que você se permitisse ser cheio de tal forma a entender o lugar do reino na sua vida de forma prática. É tão intrigante a forma que Jesus responde essa pergunta que aparentemente é retórica. É tão abrangente a forma que ele nos faz pensar. A resposta de Jesus, ela é profunda, ela é grandiosa. A gente tem muito no que pensar a respeito dessa pergunta que Jesus responde. Tem um leque que Jesus abre diante de nós a respeito do reino. Como eu disse, esse capítulo tem 3 parábolas. Ele fala na primeira parábola da figueira estéril, e depois logo 2 parábolas que estão em seguida aí nesse trecho que a gente leu, o grão de mostarda e depois essa parábola do fermento. A primeira parábola da figueira fala muito a respeito de quão difícil, árduo, de quão complicado, do tamanho da batalha que é fazer parte do reino. Participar desse reino não é um passeio no parque, é difícil. É uma batalha que travamos. E a parábola da figueira fala a respeito disso, sabe? A respeito do que representa participar do reino. Ele exemplifica isso logo em seguida, lá nos versos de 22 a 30, quando ele fala a respeito da porta estreita. Ele traz a parábola e logo em seguida ele fala a respeito da porta estreita. O caminho para servir, para fazer parte do reino, irmãos, atravessar uma porta estreita é difícil, é complicado em diversos sentidos, é complicado por muitos motivos. Meditando nesse texto, como eu disse, o Senhor tem falado comigo nesse texto há alguns dias já. E eu fiquei pensando, por exemplo, no texto de Mateus, capítulo 11, verso 12, que ele diz que o reino é tomado por esforço. E é exatamente isso. A primeira parábola aqui nesse capítulo fala exatamente disso, do que significa participar, da luta que da porta estreita que a gente precisa atravessar. E a gente faz isso com esforço. E aí, a segunda parábola fala a respeito do caráter, da potencialidade do reino. Irmãos, fiquei pensando muito a respeito
dessas pequenas parábolas. São muito pequenas, mas com mensagens extremamente profundas. E aí ele compara o reino com uma semente de mostarda, um pequeno grão de mostarda. Muitos desatentos às vezes falam do tamanho, né? Mas a comparação ali não é a respeito do tamanho, por mais que essa seja uma analogia muito importante dentro do entendimento dessa parábola, mas é como um grão de mostarda, aquela pequena, talvez uma das menores sementes, um dos menores grãos que se transforma em uma grande árvore, em uma árvore frondosa. Mas comparar o reino, você já parou para pensar nisso? Jesus diz assim: com que compararei o reino? Eu disse que essa pergunta soa como uma pergunta retórica. Sabe aquela pergunta que você não precisa responder? É só mesmo para a gente pensar em todas as respostas possíveis. Eu olho Jesus trazendo essa pergunta para nós hoje, e eu fico pensando no quanto surreal é a gente entender e tentar responder. A nossa limitação humana para entender o quão transcendente Jesus queria nos ensinar a respeito, lições transcendentes que Jesus queria nos ensinar olhando aqui para esse pequeno capítulo, para esse pequeno trecho, para essa pequena parábola. Jesus aqui estava falando da transcendentalidade do reino. Jesus estava aqui falando a respeito da espiritualidade do reino, desse poder espiritual, dessa realidade espiritual que transforma vidas, transforma realidades, transforma famílias, transforma povos, irmãos. Eu quero que você pare para refletir um pouquinho a respeito dessa pergunta. Essas mensagens, elas ficam gravadas, né? E a gente tem a oportunidade de ouvir o texto, dar uma pausa e meditar, talvez assistir mais um pouco, dar outra pausa e continuar meditando, talvez voltar e tentar entender melhor, voltar nesse texto e pensar no quão profundo Jesus quis ser para trazer a grandeza desse ensino para nós. E eu tenho uma pergunta para você. Eu tenho uma pergunta que eu queria que você gastasse um tempo para responder. Não responda de forma objetiva, rápida e prática, não. Pense, reflita em todos os desdobramentos para você responder essa questão. Onde você enxerga o reino de Deus? Porque quando Jesus pergunta, né, Jesus traz essa questão, né, aqui compararei o reino de Deus. Eu trago para você exatamente essa questão de você parar e pensar onde é que você consegue enxergar o reino, para você talvez fazer uma comparação. Onde é que na tua vida você encontra a presença do reino de Deus? Onde é que naquele seu dia de trabalho, talvez atribulado, com muitas coisas para resolver, talvez com muitas coisas dando errado, algumas não funcionando, talvez você tenha saído de casa e tido uma confusão, uma briga, um desentendimento com a sua esposa, e você ainda tem que ir trabalhar, e aí no meio dessas situações, onde você enxerga o reino de Deus? Talvez indo para a igreja, talvez você indo para o seu culto dominical, talvez você indo para o seu encontro caseiro, não sei, onde é que você encontra Deus, ou onde é que você encontra o reino, onde é que você enxerga o reino de Deus? Você precisa começar a gastar o seu tempo, a dedicar o seu pensamento, o seu intelecto, dedicar o teu coração a encontrar onde está o reino de Deus na sua vida. Pensa a respeito disso. Eu quero que você pare para pensar e, como eu disse, não dê uma resposta objetiva. Eu vejo o reino de Deus na vida de fulano de tal. Eu vejo o reino de Deus.
Não, pensa e reflita profundamente a respeito disso. Eu tenho uma outra pergunta para você. Em quem você enxerga o reino de Deus? Quem é que atravessou a sua história e você disse assim: meu Deus, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse idoso, esse senhor é para mim uma representação fidedigna do reino de Deus. Eu consigo enxergar o reino nas palavras, eu consigo enxergar o reino no testemunho, eu consigo enxergar o reino no empenho, no serviço. Em quem você tem enxergado o reino? Essa pergunta também não deve ser respondida simplesmente com um nome. Fulano de tal, porque é muito bacana você conhecer e atravessar a história de pessoas que refletem o reino para você. Mas para pensar um pouco mais a fundo. Quem são essas pessoas? Por que elas representam o reino para você? Talvez você precise se aproximar delas e falar assim: olha, eu enxergo o reino de Deus em você. Mas, como você consegue? Porque eu também quero ser esse. Eu quero refletir o reino para as pessoas que atravessam o meu caminho. Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Eu consigo enxergar o reino em algumas situações, em alguns irmãos de fé, de caminhada. E fiquei pensando nesses irmãos, no quanto eles se empenharam a servir, se empenharam se dedicaram a demonstrar o reino. E eu vou te dizer que Jesus enxergou em nosso plano físico. Jesus enxergou e trouxe a parábola, dessa história de um trabalho de uma mulher comum, fazendo pão. Jesus extrai a lição daquela figura humana e na época de Jesus, quando Jesus viveu aquele tempo, era muito comum as pessoas fazerem os seus pães, e é uma prática extremamente comum de uma mulher que estava fazendo o pão. E Jesus extrai dessa figura comum, desse tempo tão simples, humano, uma lição tão profunda. Mas Jesus faz isso não de forma elementar, como eu disse para você não fazer quando você gastar o seu tempo tentando enxergar onde está o reino, onde você enxerga o reino ou em quem. Jesus faz isso, mas não faz de forma elementar. Jesus vai a fundo nessa história. Eu fiquei pensando no quanto Jesus foi esperto, inteligente, no quanto Jesus buscou dentro dessa história que ele trouxe, dessa parábola, um entendimento daquilo que transcende, daquilo que vai além. Olhando para esse pequeno trecho, irmãos, você vai ouvir isso semana que vem, do quanto complexo foi o mergulho que Jesus deu para trazer esse texto exatamente como está lá no original. Tem uma ponte que Jesus constrói aqui, quando ele fala a respeito dessa porção da massa. É fantástico. Semana que vem a gente vai falar um pouco a respeito disso. Só estou te deixando com aquela pulguinha atrás da orelha, com aquela vontade de que domingo que vem chegue e você possa entender o que eu estou falando. Mas no verso 21, ele diz assim: ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha. É assim que está na Nova Tradução na linguagem de hoje. Eu gosto de trabalhar com versões, eu li na NVI, e você vai ver que na NVI fala de uma grande quantidade. Aqui, na Nova Tradução na linguagem de hoje, uma versão que muitos criticam porque acham que há
uma paráfrase e tudo mais, o texto aqui é muito mais literal. Era exatamente isso, 3 medidas de farinha. E aí eu fiquei pensando exatamente nisso. Por que Jesus foi tão específico em falar a respeito de medida? Por que ele falou de forma tão objetiva aqui? A palavra para medida no grego é saton, é uma palavra que vem do hebraico seá, e é uma medida para secos, é uma medida para medir secos, né? E equivale a mais ou menos 14 litros. Se são 3 medidas, mais ou menos 42 litros. Olha a quantidade de massa, a quantidade de farinha. Era muito grande. A figura que Jesus vai construindo aqui para trazer ao nosso entendimento, como eu disse, de forma transcendental, para que a gente entenda além daquilo que está escrito, da potencialidade do reino de Deus. Irmão, entenda que o reino de Deus é poder, é autoridade. Entenda que o reino estabelecido por nosso Deus, estendido a nós, os seus servos súditos, irmão, é extremamente poderoso. Eu fiquei pensando, sabe, nesse grandioso poder invisível do reino de Deus. Um pouco de fermento no grego zumê, e eu queria que você entendesse, sabe, o texto diz que aquela mulher pega um pouco de fermento e colocam em 3 porções de trigo, e o texto diz que é suficiente para levedar toda a massa. 42 litros, né? Se a gente transformar para uma medida líquida, para ter um entendimento mais facilitado, 42 litros de massa de trigo foram levedados por um punhado de fermento. Como eu disse, era muito comum naquela época se fazer o pão. Era comum, inclusive, se fazer o pão sem o fermento. Mas nos nossos dias parece que essa moda voltou um pouco e a gente tem visto muitas postagens, né, dos pães caseiros, fazendo os pães em casa, e de forma tão elementar nós misturamos o trigo com o fermento e seguimos a receita. E eu quero que você pense nisso, sabe? Às vezes nós passamos por nossas histórias assim, de forma prática, seguindo receitas, seguindo alguns exemplos sem refletir nesses exemplos, sem pensar a fundo nesses exemplos. Irmão, o fermento na massa vai levedar, vai fermentar, vai crescer, vai cumprir o seu papel, mas pensa a respeito dessa figura. A parábola é exatamente isso. O nos fazer pensar na figura, no entendimento, na grandiosidade de tudo que Deus queria nos falar através de uma história, porque às vezes a nossa linguagem não é capaz de ir além e de ser completa, e a figura, o ver, o entender, o ter a prática nos faz entender a grandeza de tudo que Deus quer nos ensinar. E eu fiquei pensando de forma extremamente objetiva, profunda e espiritual. O irmão recebe essa palavra. A palavra de Deus para você hoje é exatamente essa. Acredite no poder do reino de Deus. Jesus está falando para mim, para você. Olha, o reino de Deus pode ser comparado com esse fermento que, misturado com uma quantidade enorme que seja de massa, é capaz de levedar toda a massa. É capaz de levedar todo aquele trigo. Acredite no poder do reino. Não é exatamente, pensa nisso, não é exatamente o que você faz, não é exatamente como você faz, mas é o que você faz. É o que você faz. Qual é a tua mentalidade de viver o reino? Qual é a tua mentalidade
de servir ao reino? Qual é a tua mentalidade de fazer o reino vir? Na Vineyard nós repetimos uma oração: vem Espírito Santo. Essa talvez seja a oração mais repetida na Vineyard, mas a gente também clama para que o reino venha, porque nós acreditamos na teologia do reino, porque nós refletimos na teologia do reino, e esse também é um clamor diário para nós. Vem o teu reino, vem o teu reino, vem sobre nós, vem sobre nós o teu reino. E aí, sabe, pensando aqui, se você apresenta o reino, se você apresenta o reino de Deus no caráter do reino, como eu disse, sabe, essas duas últimas parábolas desse capítulo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, elas falam muito a respeito do caráter do reino, falam a respeito desse poder invisível do reino. Se você, irmão, apresenta o reino, se você vivencia o reino, exatamente abraçado, imbuído do caráter do reino, do caráter de Deus, se você vai para o seu trabalho imbuído do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, se você em sua casa, com sua família, age com seu filho, com sua esposa, cheio do Espírito, no caráter do Espírito, no caráter do reino, irmãos, acredite, se prepare, vai acontecer um mover de Deus, um mover invisível, um mover que talvez você não consiga perceber. Não percebemos o fermento de forma objetiva e clara, prática, não vemos o fermento fazer o pão crescer, mas a gente tampa, e quando a gente abre de novo, a gente se surpreende com o que já aconteceu, com quanto ele já fermentou, com quanto a massa já tomou a sua forma definitiva, cheia do fermento, que é o exemplo, que é a comparação do Espírito. Talvez você não perceba de forma muito clara e objetiva, e para já, porque somos imediatistas e queremos as respostas para já. E às vezes Deus está mostrando de forma paulatina, mas no tempo do fermento, no tempo do reino. Essa é a palavra, acredite neste poder do reino. Se você apresenta o reino, se você de verdade vive como o fermento do reino, se você entra nas histórias, se você atravessa a vida das pessoas como o fermento que representa o reino, essas pessoas serão profundamente tocadas pelo poder do reino de Deus. Elas serão transformadas. Aquela massa sem fermento nunca mais será a mesma depois de ter sido cheia com fermento. Não é possível que a gente tire o fermento de uma massa levedada. É assim com o Espírito. Aquilo que o Espírito já fez, irmão, acredite, vai acontecer. Três medidas me fizeram pensar em uma ponte fabulosa que Jesus construiu. E essa é a mensagem de semana que vem. Eu quero que você medite durante essa semana e se prepare para a semana que vem ouvir um pouquinho a respeito do que é esse poder invisível do reino. O que é esse poder que transcende nossas realidades? O que é esse poder invisível que faz coisas mirabolantes? Eu quero que você pense nisso durante essa semana. Mas o recado de hoje para você é esse: acredite no poder do reino.
Se você vivencia o reino, no caráter do reino, cheio do Espírito, você vai se surpreender. Ou melhor, eu vou usar outra palavra, porque a gente tem ensinado aqui que quando a gente abraça um caminho de espiritualidade, a gente já não mais se surpreende com o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus se torna algo extremamente natural. Mas você se alegrará, você vai ficar satisfeito, completo. Você vai entender o seu papel na chamada do reino. Você vai entender que você foi um instrumento para que o reino viesse. Você foi um instrumento para que vidas fossem transformadas. Você foi um instrumento para que famílias fossem transformadas. Você foi um instrumento para que realidades fossem transformadas. Porque você chegou no caráter do reino, cheio do Espírito, como o fermento que é a representatividade do reino aqui nesse texto, e mudou as vidas. Talvez você pense, mas eu sou pouco, e é exatamente essa figura, a grandeza do poder invisível, porque pouco fermento leveda muita massa. Um punhado de fermento levedou 42 litros. Pensa nisso. Talvez você se veja como pequeno, como incapaz, mas no caráter do Espírito, no poder do Espírito, você pode muito. E se você apresenta o reino no caráter do reino, meu irmão, se prepara, porque vai rolar, vai acontecer. Você vai ver essas coisas acontecendo. A gente fica falando, trazendo palavras para que o teu coração esteja cheio, para que você acredite, para que você seja movido pelo Espírito. E pode ser que alguns irmãos, achem que são apenas palavras de incentivo, apoio moral, autoajuda. Irmão, não tem nada disso aqui, eu não estou falando disso. Não é para engambelar você, não é para fazer um carinho no seu ego, não é. Essa palavra é direta, é palavra de Deus, é milagre para a nossa vida, se estamos vivendo o reino de Deus. Simplesmente. É sim palavra profética para que a gente receba e faça e cumpra o nosso papel. Está na hora de você cumprir o seu papel. Sabe a pergunta que eu fiz? Em quem você enxerga o reino de Deus? Está na hora de você falar, sabe o quê? As pessoas, os meus amigos, os meus irmãos, veem o reino de Deus na minha vida. E melhor ainda, que esses amigos, irmãos, parentes, eles digam que vem o reino de Deus na sua vida. Quando perguntarem a respeito, exatamente como eu fiz, em qual situação, como podemos enxergar a presença do reino, que quando as pessoas falarem de suas histórias, você esteja envolvido. O teu exemplo, a tua história, o teu testemunho esteja contornando essas percepções do reino. Essa é a palavra de Deus para você. Acredite, seja o fermento de Deus, seja a representação do reino, porque vai acontecer. Deus está nos chamando a acreditar. Vai acontecer. Vai acontecer algo maravilhoso em nossas vidas. Vai acontecer algo poderoso no nosso caminho. Recebe essa palavra de bênção, essa palavra de Deus. Abrace o caráter do reino, se quebrante, viva como servo. Vai rolar. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Nós vamos terminar adorando a Deus. Eu tenho duas coisas para falar aqui, queria registrar que semana que vem nós vamos terminar essa palavra. Semana que vem nós vamos falar dessa ponte que Jesus construiu a respeito desse texto. E a outra coisa é que hoje teve um culto especial completando 30 anos. A Vinha de Piratininga esteve fazendo uma grande festa virtual. E, infelizmente, nesse tempo de
isolamento social, não foi possível estar presente, mas a gente precisa parabenizar os irmãos. O Milton também está fazendo aniversário, parte dessa festa, e eu queria que a Vineyard de Piratininga, né, recebesse o abraço da Vineyard de Magé, porque vocês são especiais para nós, são uma igreja que muito nos inspira, os ministérios, as músicas, as canções, a fidelidade com que vocês caminham nos inspiram. Muito obrigado, né, por de alguma forma podermos partilhar dessa história juntos como Igreja Vineyard. Parabéns aí, 30 anos não é pouca coisa. Que essa história ainda dê muitos frutos. Em nome de Jesus. Vamos adorar? Canto a ti, Senhor, em gratidão por teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer é me aproximar, te conhecer, tua glória não cessa. Tu és digno de honra. O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que eu sou, em oferta de amor. Salvaste minha vida da morte e me deste o perdão com misericórdia que nunca tem fim. Amaste a gratidão por teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer é me aproximar, te conhecer, tua glória não cessa. Tu és digno de honra. O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou, em oferta de amor. Salvaste minha vida da morte e me deste o perdão com misericórdia que nunca tem fim.
ti.